Olá galera, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão do Prof. Mat, ok? Vamos resolver agora a questão número 13, que é uma questão sobre máximos e mínimos de funções quadráticas, ok? Antes eu gostaria de convidar todos a se inscreverem lá no meu canal, né? Aproveitarem para continuar o processo de aprendizagem de matemática, ok? E, se puder, divulgar os nossos materiais aí nas redes sociais, beleza? Então vamos na resolução de mais essa questão. Então essa é uma questão da prova do Prof. Mat, 2015, ok? Que diz o seguinte: uma pedra é atirada para cima e sua altura h, em metros, é dada pela função h, que depende do tempo t, igual a vezes t ao quadrado, mais 12t, né? Em que t é medido em segundos, certo? Se a pedra atingiu a altura máxima no instante t igual a 2 segundos, pode-se afirmar que o valor de a é menos 3, menos 2, 2, 3 ou menos 4, ok? Então aqui ele nos dá a função okay? Que relaciona a altura que a pedra atinge com o tempo, ok? E aqui nessa expressão tem um parâmetro a, né? Que ele pede para a gente calcular o seu valor, certo? E ele afirma que a altura máxima foi atingida no instante t igual a 2 segundos, certo? Então, para t igual a 2 segundos, h é máximo, ok? Então vamos interpretar essa afirmação no contexto das funções quadráticas, certo? Então, essa função é quadrática, né? Serve o termo aqui, t ao quadrado, ok? Observe que, como existe um instante em que ela atinge a altura máxima, né? O a é não nulo, certo? Você já nos disse que o a não é zero, porque se o a fosse zero, essa aqui seria uma equação de uma reta, e uma reta não tem ponto máximo, ok? Ela segue crescendo infinitamente. Então, o a é diferente de zero, e para o t igual a 2 segundos eu tenho uma altura máxima. Então, como eu tenho uma função quadrática, eu sei que o gráfico dela é uma parábola, ok? Então aqui, ó, o gráfico da altura como função do tempo vai ser uma parábola, certo? Tenho duas opções, ou a parábola é assim, ou assim, ok? Com cavidade para cima ou para baixo, certo? Mas como ele me diz que a altura é máxima, certo? Apenas nesse caso eu tenho a altura máxima, ok? Nesse aqui eu tenho a altura mínima, beleza? Então essa primeira opção, que é de altura mínima, já pode ser descartada, beleza? Então como eu tenho a altura máxima e a concavidade é para baixo, além do A ser diferente de zero, eu infiro dessa concavidade que o A é negativo, ok? Então como o A é negativo, eu já elimino as letras C e D, ok? Então já aumentou sua chance de acertar, caso seja necessário chutar, né? Em média de 13%, ok? Então isso é sempre importante você eliminar as alternativas absurdas, ok? Então, a priori, o A é menor que zero, certo? Então, o gráfico dessa função vai ter esse aspecto, ok? Ele pode não ter duas raízes, certo? Só uma suposição. Eu já sei que ele tem uma raiz que é zero, né? Então, a priori, eu sei que ele passa na origem, ok? Certo? Então, como se fala aqui em valor máximo, vamos determinar as raízes, porque eu sei que o ponto, a abscissa do valor máximo, é a média aritmética dessas raízes, ok?
Então, se essa aqui for uma raiz T1 e essa aqui for a raiz T2, então, segundo grau, tem duas raízes. Eu sei que esse T, que é o T do vértice, certo? E aqui a altura máxima. Esse pontozinho aqui de máxima é chamado de vértice. Okay? Então eu sei que esse T aqui, ó, que ele me dá, que é 2 segundos, é a média aritmética dessas raízes. Certo? Então T1 mais T2 dividido por 2 dá esse T, que é 2. Beleza? Pronto. E eu sei que T igual a 0 é uma raiz, né? Isso aqui é fácil de você inferir. Se você trocar T igual a 0 aqui, a função H dá 0, certo? Então esse T1 aqui é 0, beleza? Então essa expressão vai ficar 0 mais T2 dividido por 2 igual a 2. Desse modo, nós inferimos que a outra raiz é igual a 4. Okay? Então tem uma raiz 0, que é a T1, e a outra raiz é 4. Se eu fizer a média aritmética, o T do vértice será 2. Beleza? Então, como eu descobri que a outra raiz é 4, se eu usar a definição de raiz de um polinômio, né? A raiz, quando você troca a incógnita por esse valor, a função 0. Certo? Então, h de 4 é igual a 0. Mas quem é h.4? É a 4 ao quadrado, 16, mais 12, multiplicado por 4. Beleza? Agora está muito fácil terminar o h. Né? Então, 16a é igual a menos 4 vezes 12. Então, h é menos 48, o a é menos 48 dividido por 16. Portanto, o a é igual a menos 3. Ok? Então, aqui obtemos o a sendo menos 3. Observe que na nossa solução eu evitei de utilizar as equações por vértice, certo? Se você utilizar as equações por vértice, a solução seria muito mais rápida, mas esse método exige memorização. Okay? E eu não gosto dessa perspectiva de aprender matemática por memorização. Então é sempre mais interessante você aprender os conceitos básicos e aprender a trabalhar com ele. Envolvendo equações de segundo grau, é interessante que você conheça a forma da função e saiba determinar as raízes, ok, dessa função. Sabendo isso, você vai perceber pela simetria do gráfico que o ponto ápice do vértice é a média aritmética das raízes da equação. Okay? Então, obrigado por contemplarem mais essa resolução. Não deixem de dar aquela passadinha lá no canal e até a próxima.